A deputada federal Sâmia Bonfim deu uma lapada daquelas no também deputado Ricardo Salles. Além de bonito de se ver, eu tenho que confessar, o ato também pode ser o marco da virada que está acontecendo na Operação Aquanduba, uma verdadeira novela cheia de reviravoltas e conspirações que se arrasta desde 2021. Vamos entender um pouquinho melhor do que se trata, hein? E eu suspeito, inclusive, que com o senhor Ricardo Salles vai acontecer o mesmo fim que está acontecendo com a Zambelli, com o próprio Bolsonaro e com toda a sua patota no entorno. Começa relator, pode sair preso, presidente. É assim que acontece com aqueles que traem o país. O dia é 29 de agosto de 2023. A Sâmia Bonfim, deputada federal do PSOL, fala na CPI do MST. Desde o início, a escolha desse relator tinha muito questionamento, tendo em vista seus interesses diretos em desmobilizar a reforma agrária no país, tendo em vista quais são os financiadores diretos da sua campanha, bem como a sua ação pretérita e hoje presente de defender latifundiários. A Sâmia é ótima, né? Mas os últimos acontecimentos tornam ainda mais grave a presença daquele sujeito na relatoria, porque ele não é mais só um relator, agora ele é um réu-lator. Tendo em vista que o Ministério Público Federal pediu e foi acatado que ele fosse considerado réu por uma série de crimes. E caso eu seja mais uma vez interrompida, caso meu microfone seja mais uma vez cortado, como já aconteceu outras vezes quando eu levantei essas questões, eu trouxe aqui para ninguém ter dúvida. Corrupção ativa e passiva. Prevaricação. Advocacia administrativa. Facilitação de contrabando. Senhor presidente. Desacato. Crime contra a administração ambiental. Obstar ou dificultar a ação fiscalizadora do poder público. Falsidade ideológica. Violação de sigilo funcional. Organização Lula, criminosa. Salles finalmente se tornou réu no processo que investiga contrabando de madeira. Pois é, ele não tá sozinho, no total são 22 denunciados. Também entrou no processo o Eduardo Bin, que foi presidente do IBAMA durante o governo Bolsonaro, além de vários servidores públicos e representantes do setor madeireiro. Esse processo se originou a partir da Operação Aquanduba, da Polícia Federal. A história começa no porto de Savannah, no estado da Geórgia, nos Estados Unidos. Em 2020, durante o governo Bolsonaro, fiscais estadunidenses apreenderam 3 contêineres de madeira amazônica nobre e tentaram contato com autoridades brasileiras para saber se a carga podia ser liberada ou não. Só que eles estranharam que a empresa a quem pertencia a madeira, a TradeLink, parecia muito próxima às autoridades do IBAMA. Esquisito, né? E mais, parecia que o IBAMA estava se esforçando para liberar a madeira o mais rápido possível. Foi aí que a Polícia Federal entrou no jogo, deflagrando a Operação Aquanduba no começo de 2021. Quem explica muito bem esse esquema é o pessoal do De Olho nos Ruralistas. Por exemplo, eles mostram quais são as principais empresas envolvidas nesse caso. Então aqui a gente tem a tabela das empresas autuadas por exportar ilegalmente madeira para os Estados Unidos. Ali em primeiro lugar a gente tem ali, ó, em volume exportado em toneladas, 1.549 toneladas com a TradeLink Madeiras Limitada. No total, olha só dessas indústrias que a gente tem aí, a gente tem 5.137.852 reais de autuações e a gente tem 4.640 toneladas de madeira ilegal saindo do país. No topo da lista está a TradeLink Madeiras, subsidiária do grupo britânico TradeLink Wood Products, com escritórios em países como Estados Unidos, França, Portugal e Canadá. Para exportar madeira,
Amazônica. Sozinha, essa empresa já devia até 2021 mais de 7 milhões em multas para o IBAMA. Que bom, né? Desde 2021, quando a operação foi deflagrada, muita coisa estranha aconteceu. A começar pela demissão de Alexandre Saraiva, que foi o delegado que apontou a possível participação de Salles no esquema. Curioso, né? Vamos olhar a manchete do Correio Brasiliense de 2021. Olha lá, acusação contra Salles provoca demissão na Polícia Federal do Amazonas. O Alexandre Saraiva, que era superintendente da Polícia Federal no Amazonas, foi exonerado depois que ele mandou ali pro STF uma notícia-crime contra o ministro do Meio Ambiente. Pelo quê? Pelo que a notícia-crime? Organização criminosa e favorecimento a madeireiros. Ministro do Meio Ambiente, você pegou essa? Ministro do Meio Ambiente. E passando a boiada. Pois é, foi literalmente no mesmo dia, 14 de abril de 2021. O delegado enviou notícia-crime e então foi demitido. Mas ele não ficou quieto, né? Ele deu muita entrevista por aí, apareceu até no Roda Viva. Resultado, tomou um processo disciplinar por isso. Olha lá, manchete do Congresso em Foco de 2022. Polícia Federal processa quem? O Ricardo Salles? Contra quem estava sendo feita a denúncia? Não, processa Alexandre Saraiva, o delegado que fez a denúncia. Algo de errado não está certo. Mas não é só isso, não foi só o Saraiva que perdeu o emprego por ir contra o Salles, não. Teve mais um delegado que aí, fez busca contra o Salles e perdeu a função de chefia na Polícia Federal. Foi o delegado da Polícia Federal, Franco Perazzoni, que foi dispensado por ter também investigado o ministro Ricardo Salles. E dentro do IBAMA também rolou intimidação de quem tentasse fazer o seu trabalho direitinho, né? Claro. Vamos ver o jornalista Rubens Valente falando para o UOL em abril de 2021 a respeito disso. De fato, digamos, é um segundo tema, né, dentro desta mesma operação, este segundo tema, que não tem necessariamente relação direta com a exportação de madeira e tudo o que foi relatado agora na reportagem do UOL, né? Mas, durante essa investigação, a polícia chega a este servidor e indaga o clima no setor onde ele trabalha, porque ele relata que uma nota técnica teria sido emitida em desacordo com entendimentos anteriores do IBAMA. E ele narra, então, a presença desse assessor especial do gabinete do ministro Ricardo Salles, que se chama Leopoldo Butivic. Leopoldo, então, ele trabalha no gabinete de Salles, no entanto, segundo esse servidor, ele passou a ter uma atuação direta numa área-chave do IBAMA, que é uma área de supervisão de autuações ambientais, onde o servidor trabalha. Então, ele demonstra estranhamento sobre a presença desse assessor, a princípio, né, dizendo que nunca tinha visto algo assim, quer dizer, um assessor do Ministério atuando dentro do IBAMA. Para tudo. Quer dizer, o Ministério não apenas tem relação ali com o mal feito, né, na figura do ministro, nesse caso, o Ricardo Salles, mas eles também colocam funcionários dentro do IBAMA, que é para controlar aí o que é investigado a respeito de crimes ambientais, só que ao contrário, né, é para não investigar. Tá bom. Ele narra que algumas mensagens do assessor são no sentido de faça isso, faça aquilo, né? Levante o embargo, agilize tal coisa, e segundo ele isso fugia aos padrões do IBAMA. E mesmo depois que Ricardo Salles saiu do ministério, coisas estranhas continuaram acontecendo na investigação. Por exemplo, por que o celular dele, apreendido em 2021, não foi periciado até agora, hein? Olha lá, matéria do O Globo de 30 de agosto de 2023. Olha quanto tempo. O celular de Ricardo Salles nunca chegou a ser periciado pela Polícia Federal. Que bom, né? Então eles conseguiram documentos ali que mostram que desde quando o Ricardo Salles foi alvo dessa operação, né? Que daí foi
porque ele caiu do ministério, né, um mês depois. O inquérito já foi transferido de jurisdição, já foi para lá, foi para cá o inquérito, mas o celular ficou, ileso, não foi periciado. Fizeram aí uma série de manobras jurídicas e deixaram o celular para lá. Mesmo quando estava atuando dentro do que pode ser considerado legal, o ex-ministro estava tentando facilitar a vida dos madeireiros. Olha como ele conseguiu paralisar as multas do IBAMA. Em 2019, o Ricardo Salles criou o que se chama conciliação. Então, a partir de abril, com validade em outubro de 2019, foi incluída essa categoria. Além de, depois de aplicada a multa, né, normalmente até então, a pessoa pagava ou recorria. Com essa criação do Ricardo Salles, essa pessoa precisa ser ouvida numa audiência de conciliação antes da multa prosseguir. Então, o que esse servidor constatou? Que paralisou o sistema. É isso que ele chama de passar a boiada? Acho que né? De 14.000,9 multas aplicadas de 2019 até 2021, apenas 5 tiveram audiências em 2020 e apenas 270 em 2021, ou seja, o sistema travou. Super conveniente, né? Isso não é exatamente uma novidade, né, gente? O Salles já tinha experiência com isso quando ele foi secretário do Meio Ambiente do governo de São Paulo. Aliás, indicado pelo Geraldo Alckmin, né? E o que Salles fez como secretário do Meio Ambiente de São Paulo também é bastante revelador. Logo que assumiu a secretaria, ele resolveu analisar todas as despesas da pasta. Parece uma ideia razoável, só que com isso, ele interrompeu a elaboração de planos de manejo de parques estaduais, estações ecológicas e outras unidades de conservação. Com isso, ele paralisou a secretaria. E todo o patrimônio natural do estado de São Paulo ficou completamente desprotegido. Um pouco depois, ele guardou em sigilo os dados do Cadastro Ambiental Rural. Com isso, ele protegeu os ruralistas locais e sonegou do público informações que deveriam ser públicas. Salles passou a ser investigado formalmente pelo Ministério Público Estadual em 2017. Isso porque ele tentou vender várias propriedades públicas sem nenhuma autorização do Legislativo. O mesmo Ministério Público também questionou o plano de manejo da área de proteção ambiental Várzea do Rio Tietê, que era responsabilidade de Salles. Esse plano incluía mapas que, segundo o Ministério Público, teriam sido adulterados para ficar do jeitinho que os industriais paulistas queriam. Sobre esse último processo, o Estadão noticiou em maio de 2017. O órgão tinha solicitado, ainda em caráter de liminar de urgência, o afastamento de Salles e de mais 2 funcionários da secretaria, a suspensão do processo de aprovação do plano de manejo e o pagamento de uma multa de R$ 50 milhões por dano moral coletivo.